Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez aqui estamos para poder levar até vocês um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais das verdades da doutrina espírita. E hoje estou trazendo para vocês um livro, um livro básico, mas um livro ótimo, do Leon Denis, chamado O Porquê da Vida. Essa publicação é bem antiga e, na realidade, reflete exatamente as considerações de Leon Denis a respeito da vida do modo geral e principalmente as contextualizações, das outras religiões, das situações, das raízes filosóficas. É um livro muito bom. E não sei se é do conhecimento de vocês, Leon Denis era o segundo da lista da espiritualidade, caso o Allan Kardec não tivesse aceito e engembrado, conforme ele mesmo assim o fez, a codificação da doutrina. Então, se Kardec não tivesse alinhado para essa condição, Leon Denis seria o seu substituto. A espiritualidade não se engana quando ela trabalha. Bom, então esse tem o capítulo 3 do Porquê da Vida, é o nome da publicação do Leon. E nós vamos dar uma lida e vamos traçar algumas considerações a respeito do materialismo. Então nós vamos ver em torno do pensamento de Leon Denis e vamos também, logicamente, considerar esse debate. Não digo um debate porque não teremos outros participantes, mas essas considerações. Espírito e matéria. Não é efeito sem causa. Já começa bem. O nada não poderia produzir coisa alguma. Estão aí axiomas, isto é, verdades incontestáveis. Ora, como se verifica em cada um de nós a existência de forças, de potências, que não podem ser consideradas como materiais, há necessidade para explicar a sua causa, de remontar a outra origem além da matéria, a esse princípio que designamos por alma ou espírito. Quando, perscrutando-nos a nós mesmos, queremos aprender a nos conhecermos, a analisar as nossas faculdades, quando afastando da nossa alma a escuma nela acumulada pela vida. O espesso invólucro de que os preconceitos, os erros, os sofismas revestiram a nossa inteligência, penetramos nos recessos mais íntimos do nosso ser e nos achamos então em face desses princípios augustos, sem os quais não há grandeza para a humanidade, o amor do bem, o sentimento da justiça e do progresso. Esses princípios que se encontram em graus diversos, no ignorante do mesmo modo que no homem de gênio, não podem proceder da matéria que está desprovida de tais atributos. E, se a matéria não possui essas qualidades, como poderia por si só formar os seres que estão com ela dotados? O sentimento do belo e do verdadeiro, a admiração que experimentamos pelas obras grandes e generosas, teriam assim a mesma origem que a carne do nosso corpo e o sangue das nossas veias. Entretanto, devemos antes considerá-los como reflexos de uma alta e pura luz que brilha em cada um de nós, do mesmo modo que o sol se reflete sobre as águas, estejam estas turvas ou límpidas. Em vão se pretenderia que tudo fosse matéria, pois que somos suscetíveis de amor e bondade. Amamos a virtude, a dedicação, o heroísmo, o sentimento da beleza moral está gravado em nós. A harmonia das leis e das coisas nos penetra, nos inebria
E nada de tudo isso nos distinguiria da matéria? Sentimos, amamos, possuímos a consciência, a vontade e a razão. E procederíamos de uma causa que não possui essas qualidades em nenhum grau, de uma causa que não sente, que não ama, que não conhece coisa alguma, que é cega e muda. Superiores à força que nos produz, seríamos mais perfeitos e melhores do que ela. Tal modo de ver não suporta um exame. O homem participa de duas naturezas. Pelo seu corpo, pelos seus órgãos, desvia-se da matéria. Pelas suas faculdades intelectuais e morais, procede do espírito. Vou dar essa pausa aqui. É interessantíssimo. O que, na realidade, o Leon Denis fala de uma interdependência. O que, na realidade, é interessante saber é o seguinte. Toda e qualquer condição do ser humano assimilar a sua posição em relação à espiritualidade, no modo geral, faz com que ele próprio, através da sua matéria, experimente as sensações, o que não procederia com somente o espírito. Por si só, mais evoluído e menos grosseiro, muito menos grosseiro do que a matéria. Então, da forma expiatória conforme nós temos que passar, que nós temos que estar imersos, tá? pelo nosso grau evolutivo, pelo nosso progresso, automaticamente o espírito ele tem a necessidade imperiosa de estar integrado à matéria, à carne, para estar suscetível a essas mesmas provas que, na realidade, ele faz jus. Faz jus no sentido, obviamente, expiatório, não no sentido de bônus ou prêmio, mas que, na realidade, pela misericórdia divina e por todas as vertentes do mundo espiritual, é a condição extremamente favorável não só para a espiritualidade, mas também para Deus, que logicamente nos rege, que esse corpo físico temporário seja esse veículo das sensações, seja o veículo dessa expiação para a qual nós temos a eminente necessidade. Então, do grau que nós estamos inseridos, completas provas e expiações, indo agora para a regeneração através desse liquidificador que está ligado lá fora, continuaremos como matéria ainda. Nós não teremos nenhum outro tipo de corpo ou nenhum outro tipo de matéria propriamente dita, senão a nossa própria, mas melhorada. Mas melhorada em que sentido? No sentido em que só permanecerão nesse orbe, conforme nós já dissemos anteriormente, só permanecerá nesse orbe os espíritos que, na realidade, condizerem com esse orbe, ou seja, com com os seus ensinamentos, com os seus méritos, que ele permaneça reencarnando uma após outra vez para evoluir assim cada vez mais, gradativamente. Porque aqueles que são expurgados desse orbe receberão não este corpo de carne, mas receberão alguma outra situação
que nós não sabemos a qual, que permanecerão nesse outro orbe progredindo até que, cobrindo as suas faltas, as suas situações pretéritas, eles possam vir a reencarnar novamente na Terra. Já houveram casos desse forma. Adolf Hitler foi um deles. Adolf Hitler está reencarnado em um orbe semelhante à Idade da Pedra. Para vocês terem uma ideia. Para tentar traçar uma semelhança. Só de judeus mataram 6 milhões, fora a Segunda Grande Guerra Mundial, que no mundo inteiro foram mais de, se não me engano, mais de 15 milhões de pessoas. Então, Hitler e muitos daqueles que o seguiram reencarnaram em orbes condizentes com aquilo que eles teriam que expiar. Quando todas essas situações estiverem nitidamente continuadas e eles simplesmente cessarem essas expiações nesses orbes mais inferiores, voltarão a reencarnar na Terra. Só que, até que isso ocorra, eles irão ter que depurar esse corpo onde habitam, que nós não sabemos se é o mesmo nosso, pode ser outro, até que eles voltem para cá. Então vocês vejam o grau de importância que existe na matéria. Essas sensações, essas necessidades, quando nós muitas vezes, falando com amigos, com pessoas conhecidas, eles falam assim, a carne é fraca, né? Quantas vezes a gente escuta falar sobre isso, às vezes um problema de egoísmo, traição e tudo mais, a gente escuta isso falar, a carne é fraca. A carne é fraca no sentido de que ela é um corpo denso, é um corpo vibratório denso, só que ele tem uma capacidade limitada de vida, né? Até que tenha completado o ciclo, uma vez que que o cérebro pare de funcionar, os outros órgãos também automaticamente assim o param, e a partir disso ocorre a morte específica do corpo físico. O corpo físico ele morre, realmente, vai e retorna. Há uma frase no São João Batista que diz assim, se vocês já viram no cemitério, revertere ad locum tuum, assim, em forma circular, em cima do portão principal do cemitério. Revertere ad locum tuum, desculpe, mas o meu latim é péssimo, né? Significa dizer o seguinte, volte ao que era antes. Do pó virás, ao pó retornarás. Isso no corpo físico. Corpo físico. Por quê? Automaticamente, após sua vida, resolvidas as suas fases expiatórias, ou não, pode ser que você não consiga ter tempo para resolver todas elas, mas uma parte delas, ou a menor parte delas, isso vai depender de você. Quantas e quantas reencarnações nós vamos ter mensurando sobre essa, vamos dizer, particularidade. Essa particularidade de quantas existências, essa particularidade da quantidade de expiações, isso varia de ser para ser. Não existe uma vertente em que podemos dizer categoricamente que não, você pratique toda a caridade que você puder nessa existência, que a próxima você já não precisa mais reencarnar aqui. Mentira. Nós não temos essa capacidade. Tá? Aqui, encarnados, nós não temos essa capacidade de mensurar ainda esses processos anteriores que nós passamos para que nós estejamos aqui, tá? Passando o que passamos até os dias de hoje. Vamos continuando.
Relativamente ao corpo humano, digamos ainda com mais exatidão que os órgãos componentes desta máquina admirável são semelhantes a rodas incapazes de andar sem um motor, sem uma vontade que os ponha em ação. Esse motor é a alma. Um terceiro elemento liga-se a ambos, transmitindo ao organismo as ordens de pensamento. Esse elemento é o perispírito, matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. Ele envolve a alma, acompanha-a depois da morte nas suas peregrinações infinitas, depurando-se, progredindo com ela, constituindo para ela um corpo diáfano vaporoso. Mais adiante, trataremos da existência desse perispírito. O espírito reside na matéria como um prisioneiro na sua cela. Os sentidos são as fendas pelas quais se comunica com o mundo exterior. Mas enquanto a matéria declina cedo ou tarde, se enfraquece e se desagrega. O espírito aumenta em poder e se fortifica pela educação e pela experiência. Suas aspirações engrandecem, estendem-se por além do túmulo. Sua necessidade de saber, de conhecer, de viver é sem limites. Tudo isso mostra que o ser humano só temporariamente pertence à matéria. O corpo não passa de um vestuário de empréstimo de uma forma passageira, de um instrumento por meio do qual a alma prossegue nesse mundo a sua obra de depuração e progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Gente, quando nós encontramos essas definições, nós vemos que existem duas condicionantes para um só elemento, ligadas por um elo de forma, que é o perispírito. Então, a matéria, essa matéria grosseira, essa carne, isso aqui, pele, carne, órgãos. De outro, o espírito, ou que alguns chamam de alma, infinita, incessante, sábia e, sobretudo, imortal. Liga-se a um terceiro elemento, que é o perispírito, que dá a forma dessa alma ao nosso corpo físico que habitamos. Então, quando você desce, quando você reencarna, você já vai reencarnar nesse corpo físico de forma diminuta e ele vai crescendo e se tornando, de criança, bebê, se torna um adulto. Mas o perispírito acompanha todas as fases da sua existência até o momento da morte do corpo físico, que é o final. O que na realidade nós queremos traçar de paradoxo em torno dessa situação é a condição materialista. Porque o próprio Leon Denis fala em capítulos posteriores a esse uma condição interessante. O materialismo, na realidade, que a pessoa acredita na morte do corpo físico e simplesmente o desaparecimento do ser a partir de então, que na realidade não vai existir, que Deus não existe, enfim, que na realidade isso tudo é fruto do Big Bang, conforme a teoria deles. O que eu acho mais interessante é que uma situação que ficou bem denotada, eles na realidade
não perdem a razão do próprio mérito. Eu vou explicar. O materialista, ele, na realidade, ele não, a partir desse paradigma que ele mesmo cultua como sendo o normal, como sendo uma situação que, vamos dizer, ele vai seguir a partir dali e simplesmente não vai ter quem tire essa sua razão. Todas essas vertentes, então, na realidade, todos esses, aspas, méritos que na realidade não existirão para o espírito, porque na realidade não há uma crença consciente de que existe esse espírito. Então, o que na verdade é esse, no caso, esse ser que só existe para ele em matéria, vai levar por mais benefícios que tenha cultuado em vida? Que simplesmente quando chegar lá, ele não terá, basicamente, essas condicionantes de vivência, ou seja, que essa vida que ele levou, toda uma existência, ele simplesmente não terá elementos factíveis como sendo de benefício para a própria evolução dele em espírito. Porque se ele vivenciou a consciência na carne, automaticamente, quando chegou a seu final, ça finit, acabou. A consciência dele está acabando no túmulo. Então, como ele irá levar esse fruto desses pensamentos, dessas conquistas, de toda uma harmonia? E detalhe, eu particularmente, eu já disse isso aqui e vou dizer novamente. Eu sou muito mais de um ateu convicto e que pratica caridade do que um espírita que simplesmente se diga espírita e simplesmente seja uma pessoa que sai do centro espírita e a vida dele é a mesma coisa. Não muda em absolutamente nada, mas prega para os outros que é para mudar. Isso chama-se hipocrisia. Então eu sou mais um ateu convicto, justo e benevolente do que um espírita, ou seja, de outra religião que for, hipócrita. Que se julgue simplesmente que você vai chegar em um templo, uma igreja, um centro, ou seja, uma sinagoga, ou seja, o que for, pregar aquilo que não faz. Desculpem, mas essa é a verdade. Sou convicto nas minhas palavras. Lamento se eu estou ferindo alguém, mas essa realmente, pela razão, pela lógica e pelo bom senso que o próprio Espiritismo cultua, isso na realidade é reflexo da falta de educação moral que existe em muitas pessoas por aí. Tem uma história foi contada, se não me engano, pelo Rossando Kingsley. Ele estava mencionando sobre Darwin, que viajou pelo mundo. E também, todas essas viagens pelo mundo incluiu o Brasil. Quando chegou ao Brasil, passou pelas suas experiências e deixou uma carta. Essa carta, inclusive, estava publicada na exposição que o próprio Rossano Kingsley ele teve a oportunidade de ver, né? Essa exposição, a exposição sobre Charles Darwin. Ele mencionou o seguinte: enfim, estou deixando o Brasil, graças a Deus. Não é? E ele conta nessa carta que ele não consegue, o próprio Darwin falando, e detalhe, o Darwin, que até onde eu sei, ele era materialista, tá? Eu não consigo ficar em um lugar, ele contando, eu não consigo ficar em um lugar onde
Você, na realidade, é onde você pede um copo d'água, uma criança vem com um copo que, na realidade, por não estar tão limpo, leva uma surra e quase morre diante dos meus olhos. Isso porque o copo não estava perfeitamente limpo. E isso foi feito por uma pessoa que aos domingos vai à missa, que diz que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como a si mesmo. Então, dessa convicção que eu estou mencionando para vocês, o qual Darwin deixou esse elemento, essa carta, sobre essas condições, quer dizer, um menino, porque era um menino que era um servo, né, na ocasião, que era na época da escravidão, ele vem com um copo d'água para entregar a Charles Darwin, porque o dono da casa simplesmente mencionou que esse copo não estava perfeitamente limpo. O garoto leva uma surra e quase morre por conta da violência que sofreu. Mas esse dono vai aos domingos à missa e diz que ama o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas que ele é. Hipócrita. E assim muitos. Então, a materialidade do materialista é o culto, é a crença no corpo. É a crença desse corpo. Os elementos entre espírito e matéria são diferentes. A união dessa conjunção existente entre espírito e matéria, formado pelo perispírito, que é esse invólucro, é exatamente para que ele cumpra com essas vertentes de quê? Da expiação que precisa. Dos elementos expiatórios conscientes. A consciência que a pessoa tem pela elevação da fé, pela crença no mundo paralelo, seja como for, essa, na realidade, vai fazer com que o corpo físico permaneça, que você tem que ter em vigília, obviamente, porque você tem que cuidar do seu corpo físico. Você tem que cuidar da sua saúde. Ah, porque eu tenho fé, mas eu não vou ao médico. Não tem nada a ver. Eu tenho fé, mas não vou ao médico, eu detesto o médico. Eu já ouvi gente falar isso. Não é para ser assim. Então, eu queria deixar uma coisa para vocês pesquisarem. Vamos pesquisar mais sobre materialismo? Vamos estudar mais esses paradoxos existentes entre a matéria, o culto dessa matéria e a espiritualidade, o seu espírito, a alma no modo geral. Vamos ver essa dualidade existente e o terceiro elemento, que é o perispírito, importantíssimo nessa conjuntura. Essa ligação que é feita exatamente no período da fecundação, no momento da fecundação do óvulo, que há essa descarga, há essa união definitiva para a formação de um novo corpo. Mas vamos cair mais em cima desse estudo desses elementos. Entendeu? Essas razões que existem entre um materialista e suas convicções. Estudem mais sobre essas condições que os materialistas mencionam, sobre o fato de eles próprios considerarem isso. E nós vamos ver exatamente esses propósitos. Não que nós não tenhamos que ter ligações, nós tenhamos que entender. Isso sim. Você tem que entender para que você possa ter condições depois de argumentar a sua posição de crença na espiritualidade. Seja ela como for. Tá? Vamos estudar, vamos ter esse embasamento para que nós possamos, a partir daí, considerar todas essas posições e a nossa própria convicção daquilo que nós acreditamos. Para terminar, eu deixo uma frase de Platão para vocês,
É interessantíssimo. Platão disse: é perfeitamente compreensível que as crianças tenham medo do escuro. Mas, por outro lado, é completamente fora de propósito, é completamente estranho que os seres humanos tenham medo da luz. Um forte abraço, saúde, cuidem-se, tá? E até o próximo vídeo. Saúde aos que me ouviram e agradeço aos que me escutaram.